Quando Jesus começou o ministério dele, algumas pessoas falaram assim que a nova aliança substitui a antiga aliança. De fato, algumas coisas sim, outras coisas não. E aí, a maioria diz que a nova aliança é muito mais fácil a gente fazer as coisas, é muito mais fácil você ser crente, muito mais fácil você se converter, é muito mais fácil você viver uma vida com Deus. De fato, a porta está aberta. Antes, no Antigo Testamento, a porta não estava aberta. Você tinha que ser judeu, você tinha que vir de família judaica, você tinha que ir para o templo, você tinha que fazer um monte de coisa, tinha que fazer sacrifício, cara, a lista ela era longa. Quando Jesus veio, ele praticamente terminou com tudo isso e ele encurtou a lista por fora. Porque pra dentro, eu vejo que, cara, aumentou a lista. Porque antigamente, eu já falei isso aqui no culto, você ia lá, fazia teu sacrifício, né, ia lá pras festas, tinha que ir 3 festas por ano, lá em Jerusalém, tinha que participar, tinha que estar na Páscoa, não sei o quê. E pra você tá tudo ok. Se você faltasse às festas e não tivesse uma justificativa, cara, você tava lascado. Entendeu? E aí, no Novo Testamento, você não precisa fazer tudo isso. Mas aí entra uma cláusula que é bem interessante, que diz que nós vamos ser julgados pelo nosso coração. E Jesus, ele fala que as pessoas vinham para ele, né, falavam, e João diz que ele conhecia o coração das pessoas. Ele sabia, João fala que as pessoas vinham até Jesus, mas ele via o coração, ele sabia o que tinha dentro do coração. Ao longo de todo o Novo Testamento, a gente vê várias pessoas se aproximando de Jesus. E Jesus, ele provava o coração das pessoas, não só para saber se era coração bom ou não. Ele sabia como é que era o coração dos caras. Mas ele provava para que as pessoas vissem e soubessem do próprio coração delas. Então, né, teve aquele jovem rico que chegou lá para Jesus, mestre, eu faço tudo, né, minha vida é 10. Tá tudo certo comigo, né? Aí Jesus disse, não, cara, falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, né? E o problema não era o dinheiro dele, não eram as coisas dele, o problema era que o amor do cara tava nas coisas. E se Jesus entrasse na vida dele, Jesus ia ter que dividir o lugar com as coisas do cara. Então, tinha coisa que não estava certo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só que interessante. Jesus, ele fala que nós somos julgados, ele viu o nosso coração, as atitudes do nosso coração, o que tem no nosso coração. E aí, no Antigo Testamento, há muitos mil anos atrás, Salomão diz, cara, ó, se tem uma coisa que você tem que prestar atenção, se tem um negócio aqui que para você realmente importa, é o seu coração. E aí ele explica por quê, porque dele depende toda a sua vida, o nosso coração. Quando Deus fez o nosso coração, ele colocou algo muito peculiar. Ele colocou uma espécie de vontade no nosso coração. E o mais doido disso é que cada um de nós tem uma vontade. Cada um de nós tem uma pendência para uma coisa. Cada um de nós gosta de uma coisa. Cada um de nós olha e tem uma visão diferente das coisas, tem um entendimento diferente das coisas. Só que, cara, a gente tem o mesmo cérebro, né? Algumas pessoas um pouco menos, né? Mas no geral todo mundo tem o mesmo cérebro, tem os mesmos neurônios, tem o mesmo sistema nervoso central, mas por que nem todo mundo, ou por que tem pessoas que não veem tais coisas, ou tem pessoas que veem, ou a gente é tão igual, mas ao mesmo tempo a gente é tão diferente, né? Por exemplo, eu e minha mulher, a gente tem a mesma cabeça, o mesmo cérebro, somos seres inteligentes, só que, cara, a gente é muito diferente. Também. A gente é muito diferente. Na casa de vocês, eu acho que vocês não têm isso, né? Vocês são super iguais, né? E aí, eu e a Karina, a gente tem pendências diferentes, a gente tem gostos diferentes, a gente vê a mesma coisa. Mas se pedir pra mim, pra ela, a gente vai dizer coisa diferente, a gente vai brigar ainda. Não, eu tô aqui, ó. É isso? Não, mas é isso aqui. Hoje, a gente tava lá no parquinho, e aí ela colocou uma coisa, né? E aí eu falei uma coisa, ela disse uma outra coisa, eu falei outra coisa, e eu falei, deu, chega, né? Não vamos falar mais disso, porque a gente não vai se entender, ninguém vai abrir mão aqui dois orgulhosos, acabou, vamos ficar em paz. E a questão é, o que flui do nosso coração, entendeu? O que flui? O que tem no nosso coração que nos faz um dia querer uma coisa e outro dia querer outra coisa? Porque tem outra questão também, que é essa aí. Um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra coisa. Paulo diz, maldito homem que sou. Ele fala sobre a vontade dele. E aí ele diz também, cara, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não sei nem o que eu quero da minha vida. Eu não sei nem o que é bom pra mim.
E Paulo, ele prova através da vida dele. Uma hora ele estava servindo a Deus, perseguindo pessoas. Cara, olha que coisa maravilhosa, né? O cara disse que ele amava a Deus, matava a gente, né? Tudo certo, né? Não, tudo errado. Porque a Bíblia, desde o Antigo Testamento, por mais que a lei lá era severa, mas a lei nunca disse que era para tu matar o teu irmão. Ao menos que o teu irmão tivesse cometido uma blasfêmia. E aí a gente vai dizer, tá, mas então Paulo, né, tecnicamente estava certo, porque as pessoas estavam buscando e adorando outro Deus, um Deus que se chamava Jesus. E pior ainda, esse tal Jesus ainda dizia que ele era filho do Deus vivo e ainda, além de ser filho, ele também era Deus. Cara, que loucura! E aí o que Paulo fazia? Como que Paulo resolvia isso? Não, seguinte, vamos tirar a cabeça e a gente resolve o problema. Só que, ao mesmo tempo, Paulo estava esquecendo de uma coisa muito importante, que era o coração das pessoas que diziam que Jesus era Deus. Elas não machucavam ninguém, não maltratavam ninguém, não matavam ninguém, muito pelo contrário, elas cuidavam dos pobres, dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, eles se juntavam nas casas, eles celebravam comunhão, eles comiam junto, eles andavam juntos. Onde que poderia haver uma guerra nesse sentido? Zero chance de ter uma guerra. Qual que era o problema? O problema era que eles não faziam o que Paulo achava que eles tinham que fazer. Eles adoravam a Deus de uma maneira que Paulo via que estava errado. Até que só quando Jesus apareceu para Paulo foi quando ele entendeu que eles estavam certos. Cara, olha que loucura. Eu acho que deve ser meio cruel você ter que ouvir do próprio Senhor Jesus de que o que tu estava fazendo estava errado e que tu ia pagar o preço por isso e que da mesma maneira como aqueles que você perseguiu sofreram, você também ia sofrer. Cara, ia ser tenso. Muito tenso. Mas olha só que interessante. Será que Deus estava castigando Paulo? Não. Deus não estava castigando Paulo. Paulo começou um processo de convencimento interno do coração dele através do sofrimento. Adivinha qual é a maneira que nós mais aprendemos? Mais rápida, assim, ó, de um dia para o outro. Adivinha? Sofrendo. Né? O que as pessoas, para mudar de vida, querem? Um emprego melhor? Um aumento? Uma mulher que me escute? Um marido que faça as minhas vontades? Né? Não, porque é meu marido, porque é minha mulher, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Né? Daí eles começam a dizer várias coisas. Não, porque se tudo isso aqui tivesse fininho, eu seria o quê? Feliz. Inocente. Não. Porque hoje é isso que o teu coração quer. Amanhã vai haver outras necessidades. O nosso coração não tem fundo para aquilo que ele quer. Ele nunca está feliz, ele nunca está contente. Não existe contentamento para o nosso coração. Não existe contentamento para os olhos. Não existe contentamento para bem-estar. Cara, eu posso estar no melhor lugar, posso estar na melhor igreja, na melhor casa. Daqui um mês eu vou estar... mas se eu tivesse aquilo, eu acho que vou trocar de carro. Não precisa, cara. Por que vai trocar de carro? Não, porque o outro carro lá... Cara, é natural. Entendeu? Veja bem, não é errado a gente fazer essas coisas. Agora, quando a gente substitui Deus por essas coisas, aí a gente está errado. Aí a gente começa um processo de busca que a gente nunca encontra. E aí, né, olha o exemplo de Paulo, ele nunca estava feliz com nada, ele era o melhor, ele fazia tudo certinho, ele gabaritava as provas, mas ele não estava feliz. Ele não estava satisfeito só em pegar os discípulos cristãos ali de Jerusalém, ele tinha que ir para Damasco, né? Ele tinha que ir mais longe. Cara, ele não estava satisfeito já com a proficiência da fé dele, ele tinha que ir mais longe, ele tinha que mostrar mais, ele tinha que não sei o quê. Aí chegou um momento que Deus disse assim para ele, Paulo, chega. Acabou, cara. Acabou essa brincadeira. Não aguento mais ver tu querendo procurar não sei o que, fazer bem feito. Chega, não vai dar certo. E aí inicia-se a grande transformação de Paulo. Que essa transformação, sim, foi de um dia para a noite. O que teve que acontecer com ele para ele ver Deus e mudar o coração dele? Entendeu? O que precisa acontecer com a gente para que a gente mude o nosso comportamento, nossas atitudes, para que a gente esteja feliz, contente, sinta-se feliz com aquilo que a gente tem? Não é o exterior que tem que mudar, é o nosso interior, o nosso coração. Por isso que Deus, ele constrói um altar para ele mesmo dentro de nós, não é fora. Ele diz que nós somos o altar, que nós somos a residência de Deus, nós somos o templo de Deus e está dentro de nós. Jesus falou que o reino de Deus está onde? Aqui, dentro. Um momento ele diz que o reino de Deus está fora, outro momento ele diz que o reino de Deus está dentro.
É o mesmo reino, só que de maneiras diferentes. E aí depois Jesus fala para nós e explica que ele traria o Espírito Santo, que moraria dentro de nós. Então o Espírito Santo é rei, é Senhor, e o Senhor tem um reino. Onde está o reino dele? Dentro de nós. Nós somos o reino. E além de nós, também é um outro reino, que também pertence para ele. Agora, veja bem, mesmo assim, continua valendo aquilo que Salomão diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cara, o que adianta Deus morar em nós se a gente não quer ouvir a voz de Deus? O que adianta Deus morar em nós se a gente só quer fazer aquilo que nós queremos fazer? Qual é a chance do propósito de Deus na nossa vida acontecer? No que depender de nós, zero. Do que depender de Deus, 100%. Se Deus quiser, Deus faz. E se Deus não quiser? Por que Deus não mudou a vida de Paulo antes? Não sei. Por que evitaria sofrimento e dor em Paulo? Sim. Evitaria dor e amargura? Sim. Mas por que Deus não fez? Não sei. Talvez Deus deu uma chance para Paulo. Talvez Deus pensou assim, eu vou dar uma chance para Paulo ver como é que as coisas são. E eu vejo que Deus faz isso, e eu vejo que isso é da vontade de Deus. Deus, ele permite que a gente ande no nosso próprio caminho, para depois mostrar para nós, olha só, tá vendo? Quer fazer do teu jeito? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vai ser isso aqui. Paulo diz lá em Romanos que Deus, ele olhou para as pessoas, não queria nada com ele, então Deus soltou as pessoas para a própria vontade. É como aquele cachorro do vizinho doidão que está sempre latindo, sabe? E que o dono não consegue de jeito nenhum. Chega uma hora que o dono pega aquele cachorro, solta ele e diz assim, quer saber? Vai, cara, vai, sai daqui, faz aquilo que tu quer fazer. E aí o que aquele cachorro faz? Bagunça. Só faz bagunça. Bagunça e mais bagunça. Assim somos nós, soltos da autoridade e da soberania de Deus. Nós só fazemos bagunça, nós não sabemos o que tem que fazer. Tá, aí alguém pode dizer assim, tá, Vicente, mas se a gente não sabe o que tem que fazer, se nós não sabemos fazer as coisas certo, então Deus não deveria segurar nós na coleirinha? Sim, deveria. Só que dentro de nós há uma coisa chamada Espírito Santo. Há uma coisa chamada vontade de Deus implantada em nós. Uma coisa boa, chamada moralidade. Ninguém precisa aprender o que é moralidade. Desde criança, as crianças sabem o que é certo e o que é errado. As criancinhas pequenininhas ali, de 1 ano aqui, né? Antes de botar a mão na tomada, o que faziam? Olhar para nós, né? Pensavam. Tava no parquinho, né? E a gente diz assim, não pega comida dos outros. Aí chega lá no parquinho, tem um salgadinho, tio diz assim, tio inimigo dos pais, né? Pega, pode pegar. E aí o que fazia antes de pegar? Olhava para quem? Para nós. Quem que tá dizendo para ela que não pode fazer? Quem que tá ali em cima dela, cuidando dela? Quem? Uma palavra chamada moralidade. Programação que já vem de fábrica. E aí Salomão, ele mostra para nós que, cara, vamos lá, acima de tudo, o que eu vejo? Cara, olha, é impossível fazer as coisas totalmente certo, tá? É impossível, correto? Correto. Então, o que tu vai fazer? Cara, tu vai dar o teu melhor. Acima de tudo, tu vai se preocupar em guardar o teu coração. Olha só, vai chegar um dia que você vai errar, e que quando você errar, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão para Deus, você vai reconhecer. Um dia alguém vai chegar para ti e vai dizer assim, pô, cara, tu vacilou. E aí o que você vai fazer? Vai ignorar o cara? Não, você vai ponderar. Olha, mas será que ele quis fazer isso? Será que foi a vontade dele? Será que realmente ele... hoje eu vou lascar o Vicente assim, será que foi isso mesmo? Ou será que talvez não pode ter acontecido alguma coisa? Sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia para mim, para quando eu erro, e misericórdia para as outras pessoas. E aí ele diz que fazendo essas coisas, nós vamos guardar o nosso coração. E aí a gente pensa assim, tá, beleza, tá tudo feito? Não. Aí depois ele diz assim, afasta da tua boca as palavras perversas. Olha só. Ele diz que é papel nosso, não dá pra gente esperar de Deus. Deus não vai fazer isso por nós, porque Deus decidiu deixar para nós. Isso faz parte da soberania de Deus. Nós que devemos guardar o nosso coração. Senão a gente seria robô, gente. Deus não criou robô, Deus criou gente com coração, com vontade, com desejo. Deus criou gente que nem Davi. Viu o Golias lá e disse assim, o que esse cara aqui tá... Não, mas como assim? Não. A Bíblia, a Torá dizia que aquele que blasfemar vai o quê? Morrer. E aí o que Davi faz? Davi chama a justiça de Deus à tona.
E Davi era uma pessoa que guardava o coração. Logo, ele tinha santidade. Pessoa com santidade, Deus ouvia. Obedecia? Não. Mas Deus ouvia e atendia. O que Davi fez lá? Deus, ó, o negócio é o seguinte, a tua palavra diz aqui que se alguém blasfemar, vai morrer. Esse gigante aqui tá blasfemando. Então, ó, ele vai morrer. Só que aqui na minha frente, aqui o pessoal não acredita que o Senhor pode usar ninguém. Tá todo mundo com medo. E o Senhor mostrou para Josué que quando o nosso coração sente medo, a presença de Deus sai. Porque medo é um ato de não acreditar que Deus está junto com a gente. Medo é nós olhar para nós mesmos maiores do que Deus e achar que a gente não vai conseguir. Quando a gente acha que a gente não vai conseguir, o que eu fiz? Peguei Deus, botei na caixinha e disse assim, bom, agora é comigo. Não vou conseguir. Cadê Deus? Não tem. Então não estou acreditando em Deus. Então aqui na minha frente, Deus, isso aqui se fosse eu no lugar de Davi, eu ia pensar assim, ó, aqui é um bando de gente que não acredita no Senhor, mas eu acredito. E a tua palavra diz que quando alguém clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir. E eu vou matar esse gigante porque eu sei que o Senhor está comigo. Obviamente, né, gente, olha só que coisa maravilhosa. Davi, antes de matar o gigante, ele matou um leão e um urso. A gente sabe que o leão tem de 5 a 10 vezes a força de um ser humano, correto? Correto. O gigante tinha quantas vezes a força de um ser humano? Pensa só, o cara tinha 3 metros. Né? Eu tenho 1,75, já sou fortão, né? Pensa, mas tá doendo, né, Benjamin? Verdade. Cara, imagina só, 1,75 para 3 metros de altura. Cara, quantos de mim que ia ter para conseguir fazer um cabo de força com um gigante? Eu acho que uns 15, pelo menos uns 15. Lembre-se que o cara era homem de guerra. Ele tinha uma profunda experiência em guerra, então ele sabia como se mover, ele sabia como tinha que puxar, ele sabia como tinha que enfiar a espada. O cara, ele tinha força e proficiência, logo o movimento dele era muito mais forte. E aí Davi, ele pensa assim, já matei um leão e um gigante. O que eu vejo nisso? Cara, óbvio, Deus estava treinando Davi para matar um gigante. Deus nunca coloca nós diante de um desafio que ele nos coloca e que é o quê? Impossível. Vocês estão bons, gente. Nem precisa pregar mais, gente. Vocês estão top. Dá pra chegar segunda-feira, matar leão, tigre, urso. Entendeu? É isso, gente. Aí, onde que começa? Começa com Davi matando o leão e o urso. Olha só. Davi tava lá tocando a arpinha dele, veio o leão, pegou a ovelhinha. Davi tinha duas opçãozinhas. Cara, olha como é que é simples. 2 opções. Deixar o leão matar a ovelha ou ir atrás da ovelha, farejar o leão, pegar de fininho, dar um golpe de surpresa e matar o leão. Fácil? Não. Qual que Davi escolheu? Se nós estivéssemos lá com as nossas ovelhinhas, tá? E viesse um leão e roubasse, o que nós faríamos? Magnum 357. Não vale, não tinha. Entendeu? Naquela época. Falei, não, tu não ouviu, Johnny. Tá, sinta-se repreendido. Com muito amor e carinho. Entendeu? Naquela época, cara, o que a gente faria? Não tem como dizer o que nós faríamos. Não tem como dizer. Tá, por que não tem como dizer? Vocês vão entender isso. Porque antes de Davi deixar a impulsividade dele levar para matar o leão, o que ele fazia no tempo dele de pastoreado de ovelhas? Ele louvava a Deus. Davi tinha uma harpa. Ele tinha costume de louvar e de adorar a Deus. Ou seja, através do louvor e da adoração de Davi, ali, né? Davi tinha uma comunhão com Deus. Davi tinha uma profundidade com Deus. No Antigo Testamento, Espírito Santo não que existe, né? Certo. Mas em algumas pessoas ali do Antigo Testamento, a gente viu que, sim, Abraão, né? Alguns momentos... Moisés, vários momentos o Espírito Santo estava nele, cara, 40 dias subindo, 80 anos nas costas, subindo o morro ali acima, 40 dias sem comer e sem beber. Ô meu, se isso não for pelo Espírito Santo, entendeu? Se o Espírito Santo não estivesse no meio dele, vivendo, respirando nele, gerando oxigênio, proteína, nutriente, cara, o que é isso? Entendeu? Sansão, Josué. Cara, se não for se o Espírito Santo, né, José vai lá dar a voltinha, lá, vai lá dar passeiozinho lá, de vidro baixado, na lenta ali, ó, né, fica se mostrando pro pessoal ali. Cara, o que é isso? Espírito Santo.
Entendeu? Então a gente vê que sim, houveram pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E Davi foi mais um desses caras que foi cheio. Agora, como ele foi cheio do Espírito Santo? Ele já era cheio. Vocês entendem isso? Ele já era cheio. Quando ele chega lá, que o pai dele dá os queijos e as coisas, ele vai lá e entrega pro comandante lá, cara, ele tava queimando no Espírito Santo, cara. A gente pode perguntar, cara, será que Davi não tremeu na base quando viu o gigante? Pensa só, ele é um gurizão, 15, 16 anos, né, magrinho, e aí ele viu o gigante 3 metros. Será que ele não ficou com medo de ver o gigante lá? Depende. Tá falando daquele ali, é? Que tá na TV? É, depende. Eu acho que sim. De certa forma ele ficou com medo, porque ele era homem como nós, né? Agora, a potência impulsionadora do Espírito Santo no coração dele foi maior do que o medo. Você acha que ele não sentiu medo do leão? Claro que sim. Se ele não tivesse medo, ele iria chegar pro leão lá na caverna. Qual é que é? Vem cá, cadê minha ovelhinha? Mas não, o que ele fez? Ele foi sorrateiro. Ele pegou, agarrou a barba, a juba do leão ali, não sei se foi por trás, pela frente, e, cara, deu um golpe certeiro. Ele não chegou no leão de peito aberto assim, aí, tu que foi, pegou minha ovelhinha, cadê? Vem aqui, cai pra dentro. Não, gente, né? Ele não tinha corpo pra isso. Agora, o gigante, ele já chegou, ó, aqui, ó, tua cabeça vai cair, tua carne é dos teus coleguinhas lá, os corvos vão comer tudo. Para que vocês saibam que o Deus de Israel é... Cara, tem que estar muito impulsionado pelo Espírito Santo para fazer isso. Demais. E aí, Salomão, ele continua falando, fique longe dos seus lábios a maldade. Fique longe, longe. E aí ele continua dizendo, ore sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Imagina Davi andando lá, né? Passou toda aquela história lá do pessoal da risada dele, que ele não conseguiu vestir a armadura de Saul, e vai ele andando, imagina só, cara, ele no campo de batalha, né, um gurizinho pequenininho andando, os judeus atrás dele, tudo com medo, ao mesmo tempo dando a risada dele, e lá vindo o gigante, mas não só o gigante, o exército dos filisteus lá atrás. Imagina só. Você acha que Davi tava, com licença, seu gigante, né, eu vou matar você, tal, não sei o que. Assim, ó, é tu, cara? Tu que tá não sei o quê? Ó, não é só tu não, é todo mundo ali atrás, ó, vocês ali atrás, ó, acabou. Pressão psicológica total. Entendeu? O cara chegou assim, ó, esmagando o ego dos caras. Só que tinha uma questão, que a palavra de Davi valeria só se ele fizesse o que ele falou que ele ia fazer. Esse é um dos grandes problemas nosso hoje. Nós não fazemos o que a gente fala que a gente vai fazer. Nós não cumprimos a nossa palavra. E eu não estou dizendo a palavra que a gente diz para os outros não aqui não. Entendeu? Não é essa palavra. A palavra é que agora eu estou dizendo assim, ó, domingo para segunda-feira, assim, eu vou ler tudo Bíblia que eu não li na minha vida, eu vou ler, não porque eu vou chegar lá, eu vou dar bom dia para todo mundo, eu vou ser feliz, se alguém fizer isso, eu vou fazer. Não, aqui, ó, Deus é nós juntos. Aí chega segunda-feira, já o portão da garagem não abre, que esse negócio? Já vai xingando todo mundo. Aí a primeira virada na rotatória, alguém corta, comprou, entendeu? Puf, entendeu? O que é esse negócio? Olhe sempre pra frente. Esse negócio não é arrogância, não é prepotência, não é orgulho. Hoje em dia, o mundo diz pra nós assim, não baixa tua cabeça pra ninguém, não aceita desaforo, né? Tu tem que acreditar em ti mesmo. Deus não fala que tem que acreditar em ti mesmo. Deus diz assim, cara, acredita em mim, vai, anda, tá com medo? Vai com medo, mas confia em mim. Que a tua confiança em mim seja o maior. Mantenha o olhar fixo. Onde que é o olhar fixo? Onde? Legal, cara, show de bola que Salomão, ele não diz assim, ó, olhar fixo nos teus objetivos, que você vai conquistar. Não, cara, ó, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. O que está diante de nós? Entende? Tem duas coisas que está diante de nós, básica. O mundo, vocês que estão aqui, né? E Deus que ocupa todo o espaço. E aí ele diz assim, ó, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Cara, quem que pode garantir total segurança para nós? Aqui, na minha vida, que eu saiba, só Deus. Não há ninguém mais que possa garantir segurança total. E aí ele diz assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aí vem Jesus e fala o quê? Meu queridão, olha só, quer andar comigo? Seguinte, pega no arado e, cara, vai, olha para frente. Não desvia o teu olhar.
Não olhe para trás. Jesus não falou não olhe para trás, né? Mas ele disse assim, ó, olha para frente. Aí depois ele diz, quem olha para trás não é o quê? Digno. Merecedor, uma pessoa que merece. Agora, olha só, nossa gente, Jesus está sendo cruel com as pessoas. Jesus não está falando de força, Jesus não está falando de valente, Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando, a pessoa que decidiu andar junto com ele, vai ouvir a voz dele e vai praticar. Porque tem que ouvir e tem que praticar. Muitos ouvem e não fazem. Tá fora. Quer ouvir? Ok, mas faz. Ouviu? Fez. O que é isso? É praticar, é olhar para frente. Quem que nos guia? Quem que é o nosso guia? Eu vos enviarei quem? Espírito Santo. E ele vai falar para vocês o que vocês têm que fazer. Cara, o que é isso não ser guiado pelo próprio Deus? O que nós temos que fazer segunda-feira? Olhar para frente, guardar nossa boca, guardar os nossos pensamentos, guardar o nosso coração, olhar para aquilo que está diante de nós. O que está diante de nós? Não diga que é o seu trabalho, senão tudo, cara, Deus, o propósito de Deus, o ministério de Deus, o coração de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Aí, a gente pensa assim, tá, beleza, então é só pegar no arado e seguir. Não. Afaste dos seus pés a maldade. Vocês entendem? Vocês também têm a sensação, cara, bastante coisa, né? Pô, peraí, deixa eu ver aqui, ó. O primeiro é guardar meu coração, tá? Segundo lugar, eu preciso guardar aqui a minha boca, tá? Aí depois eu tenho que olhar pra frente, tá? Cara, já me perdi, já. Tipo assim, ó, nossa, é muita coisa pra fazer, não tem como. Tá? Toda vez, tá, peraí, eu vou olhar pra frente, guardar minha cabeça, meu coração, né, ali, né? Pá, eu vou ver mais o quê? Olha, manter o olhar fixo, né? Calma aí, já me perdi. Qual que é o segredo? Dependência total do Espírito Santo. Jesus, antes, o mais louco é que Jesus ele se antecipava nas dúvidas dos apóstolos. Enquanto ele ensinava para eles, ele disse assim, ó, Espírito Santo que eu vou mandar para vocês, ele vai vir, né? Vocês não se preocupem com o que vocês vão falar. Olha, ele já se antecipa. Imagina só, nunca ninguém ouviu falar de Espírito Santo, tá? Aí Jesus começa a explicar para eles, vai vir aqui meu camarada, ele vai falar por mim, tá? Ele vai mostrar para vocês o que vocês vão ter que falar. Cara, se fosse eu ia pensar assim, mas como assim? Ele vai me falar, mas tá aqui, mas tu é o nosso mestre, tu é o nosso amigo, o nosso, aquele que nos consola. E aí vai ser o outro, mas eu não vou ver, sabe? Se fosse, cara, minha cabeça tá aqui, ó, milhão. E aí o mestre, como ele é bom e consegue ler os pensamentos, ele diz, mas vocês não se preocupem com o que vocês têm que falar, com o que vocês vão falar, porque ele vai colocar na boca de vocês. Então, isso vale também, de acordo com o meu entendimento, para aquilo que a gente tem que fazer na segunda-feira. Ele vai colocar o que a gente tem que falar para as pessoas e ele vai colocar como nós temos que nos comportar a partir do momento que a gente acorda de manhã, ele vai dar as instruções. E obviamente, né, não adianta o GPS dizer dobra para a direita se eu não estiver olhando pro GPS. Cara, quantas vezes não acontece isso com vocês, né? Mas quantas estou aqui dirigindo e eu, cara, passei, retorne e vire para ver, puxa vida, o GPS falou. Eu que não estava, o quê? Atento. Então, a minha maior preocupação é, cara, eu tenho que estar atento ao meu Senhor. O resto ele vai fazer. Se por acaso eu estiver me direcionando para um local que não é para eu estar, cara, ele vai me avisar antecipadamente, entendeu? O GPS, ele sempre te avisa onde você tem que dobrar com antecipação. E se você quiser dar um cliquezinho lá em cima, ele te dá a rota completa, até diz os pedágios que você tem que pagar. Ele vai dizer tudo. Hoje em dia, ele até diz quanto tu vai gastar para chegar até, e ele ainda diz assim, se você quiser, eu calculo aqui a tua gasolina, bota lá o carro, o motor, que ele vai... Gente do céu. E o nosso Deus é um GPS completo. Ele não vê só o tempo para nós. Só que a gente usa Deus, às vezes, só para ver o tempo. Aí Deus, me abençoe nesse negócio que eu vou fazer. Não, eu tô fora, cara, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer se o Senhor fizer. Eu vou fazer se o Senhor falar que é para eu fazer. Eu não vou fazer nada que o Senhor não queira que eu faça. Gente, tá aí a Karina, quanta coisa errada que eu fiz, que deu ruim, e eu nem pedi para Deus se era para eu fazer ou não. Né? A Karina sabe do meu trabalho. Quantas horas, semanas, meses perdido porque eu não quis ouvir. E porque eu não quis ouvir, não. Porque eu não quis prestar atenção no que Deus queria me falar, porque eu estava valorizando demais o que poderia acontecer de bom.
Eu deixei meu coração me levar. E meu coração, segundo a minha Bíblia, não sei de vocês, tá? Mas a minha Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Bem enganoso. Então, meus queridos irmãos, nós como ovelhinhas do Senhor, precisamos ouvir o nosso mestre. A ovelha corre mal, a ovelha anda mal, a ovelha é desengonçada, mais desengonçada que pato. Vocês já viram um pato voar? A única coisa que pato faz bem, mais ou menos, é voar, porque ele nada, ele corre, mas ele corre mal, ele fica... Você não sabe se ele está correndo, se ele tá com pressa. Ele nada, mas ele nada muito devagarinho, né? Ele voa, até que voa bem, né? Mas assim, ó, tem ave que voa muito melhor que pato. A gente foi desenhado para fazer uma única ação bem feita, que é ouvir o nosso Senhor e deixar Ele nos guiar. Gente, quando a gente faz isso aí, cara, aí sim, gigante morre, leão, urso é derrotado por nós, mas tem que ouvir o Senhor. Tem que ouvir Ele. E Deus nos chama para ouvir Ele. Amém?